Jovens, bom dia ou boa tarde para vocês. Professor Robson. Hoje eu estou de amarelo manga, né? Pessoal, vamos com a nossa leiturinha, né? Professor, ela está demorando, né? Pois é, o livro é longo, é cheio de detalhes, né? Da cultura grega, da sociedade. E nem eu também esperava que ela demorasse tanto assim. Mas ela não é uma leitura adaptada, né? Ela é uma leitura original, ela é oficial, né, digamos assim. Então, ela tem, para mim, ela tem até mais valor, né? Até porque ela é original, você está lendo no próprio Aristófanes, né? Vocês não conheciam Aristófanes, vocês não conheciam esses outros poetas, né? E a gente está conhecendo aqui um pouco deles, né? Falando disso, a gente está exatamente no ponto da leitura em que Ésquilo e Eurípides entram em confronto, né? Na aula passada eles vinham saindo do castelo de Hades e eles começam a xingar o outro, né? E a gente começa a entender um pouquinho das características de cada um, né? O Eurípides sempre com aquela palavra, com aquele jeito mole de convencer as pessoas, tal, enfim, parece que a palavra tem mel, enfim. O Ésquilo, ele já é uma palavra mais rígida, mais dura e, acima de tudo, ele tem palavras assim meio pomposas, né? É um negócio assim bem pomposo mesmo, bem pujante, né? São palavras grandes, palavras... E tem outros detalhes também, né, que a gente percebe, por exemplo, o Ésquilo, ele mantém ele mantém o mistério, a atenção do povo, muitas vezes até pelo próprio silêncio, né? Algumas coisas que a gente percebe, por exemplo, nos filmes atuais, filmes de suspense, né? Eu me interesso muito por esse tipo de técnica, né? Um filme, normalmente, um filme bom para mim, ele não precisa contar tudo, né? Se o filme ele conta meias coisas que deixa para que você interprete o restante, eu acho isso sensacional e fundamental. E isso já era uma técnica utilizada, sei lá, meio século antes de Cristo, né? Mas vamos lá. Ésquilo. Lembrem-se, os dois estão lá em conflito e o Dioniso representando o próprio teatro. O Dioniso tinha ido ao mundo do Hades, pegar um dos dois, ele ia buscar Eurípides. Mas, como ele vê os dois, né, ele levaria qualquer um dos dois. E o Dioniso está apartando, né? Aí o Ésquilo, tomando entre os dedos algum incenso, vocês sabem o que é incenso, né? Aquele negocinho que você acende, deixa para queimar e você bota assim em alguma sala, algum local e fica aquele negócio bem cheiroso, né? Incenso, gente, é muito antigo, né? E é aí do Oriente, digamos assim. Não é da cultura ocidental, é da cultura oriental, tá? Principalmente Índia, essas coisas, né? Tomando entre os dedos algum incenso que faz queimar. Ele acendeu, deixou um incenso lá. Normalmente essas eram cerimônias feitas antes de se iniciar as peças teatrais, tá bom? Então acender incenso, fazer um sacrifício, essas coisas eram absolutamente normais. Deméter, tu que alimentaste o meu espírito, faz com que eu seja digno dos teus mistérios. Quem é Deméter? É a deusa dos grãos, é a deusa lá dos mistérios de Eleusis, e Ésquilo é de Eleusis. Então é prático ele pedir a ajuda de Deméter. É como se eu fosse de Juazeiro do Norte, eu pedisse a ajuda de Padre Cisso. Padre Cisso, né? Que é Padre Cícero, né? Continua. Dioniso, a Eurípides, agora tu, toma lá também o teu incenso e faz uma oferenda. O Ésquilo já fez a oferenda dele, né? Inclusive ele ofertou a Deméter, né?
O Eurípides: não, obrigado. São outros os deuses da minha devoção. E aqui a nota dizendo que o Eurípides, à época, o Eurípides ele era tido quase como um ateu, tá, gente? Ele fazia as peças teatrais, ele usava a mitologia, os deuses e tal, mas ele era tido quase como um ateu, porque ele não acreditava muito na mitologia do jeito que ela era, tá? Ela acreditava um próximo daquilo que alguns filósofos já acreditavam. Que inclusive é uma das críticas de Aristófanes ao Sócrates, né? O Sócrates ele não era ateu, ele acreditava num Deus superior, mas somente esse Deus, não todos os deuses, né? Uma coisa aí, enfim. Havia essas diferenças. Dioniso: deuses exclusivos de cunhagem nova? Porque o Eurípides tinha dito que eram outros os deuses dele, né? Da devoção dele. Aí ele de cunhagem nova, e o Eurípides: absolutamente. Absolutamente sim, né? Aí o Dioniso: pois bem, invoca então os teus deuses privativos, ou seja, próprios teus, né? Aí o Eurípides: éter que me alimentas, eixo da minha língua. Inteligência e voz, narinas de faro penetrante, fazei com que eu consiga refutar com eficácia os argumentos que me surjam pela frente. É aí que ele é um pouco aproximado, digamos assim, com aquilo que o Sócrates acreditava. O Aristófanes fez uma peça teatral chamada Nuvens, em que ele brincou, ele zombou muito da crença, digamos assim, de Sócrates, né? Sócrates não acreditava propriamente nos deuses, ele acreditava até em outros deuses, era o éter. Eu não estou conseguindo lembrar de outros, mas deuses mais primitivos, digamos assim, mais abstratos, tá? E é aí que ele tenta aproximar com Sócrates, né? Vamos lá. Coro: pois bem, também nós estamos desejosos de ouvir estes dois gênios e de ver que batalha de argumentos vocês vão esgrimir, como se fosse esgrima, né? Luta de espadas. Talvez vamos dar início à disputa. A língua de um e de outro é viperina. Viperina, professor, o que é isso? Eu estava lendo no dicionário, viperina é como se fosse uma planta, tá? O ânimo não lhes carece de audácia, nem o espírito de agilidade. Todos os dois tinham audácia e agilidade. Pode, de um, esperar-se que tenha uma tirada de espírito, limada com requinte. Isso seria quem? Eurípides, tá? Uma tirada de espírito. Sempre uma coisa assim além do normal, né? Do outro, que arranque as palavras pela raiz, né? As palavras pomposas, que agarre nelas e desanque o inimigo, levantando uma poeirada de versos, palavras firmes, mas palavras mais primitivas, né? Palavras pomposas. Seria quem? Ésquilo, né? Continuando. O corifeu, que é o, digamos, o chefe do coro, né? Aos dois poetas: vamos depressa. É hora de cada um se pronunciar, mas tratem de usar uma linguagem de bom gosto.
Nada de floreados, nem dessas pataquadas acessíveis a qualquer um. Aí o Eurípides, né? Já eu encerro. Eurípides, muito bem, quanto a mim é o que valho como poeta, é matéria que deixo para depois. Para já vou desmascarar esse sujeito como um parlapatão e um vigarista. Parlapatão fala demais, como se fosse um mentiroso, tá? E revelar por que processos ele fazia o ninho atrás da orelha de um público de imbecis, criado na escola de Frínico. Antes de mais nada, sentava uma personagem solitária coberta de véus, um Aquiles ou um Aníobe, por exemplo, sem lhe mostrar a cara, um perfeito alarde da tragédia. Aquilo que eu estava falando para vocês, colocava a pessoa no centro do palco, muitas vezes ela não falava nada ou não respondia nada e ficava aquele suspense, né? Quanto a Tugi ou Mugi, nem pó. Aí o Dionísio, era isso sim, era isso mesmo. Aí eu vou dar uma pausa aqui para a gente continuar no próximo vídeo.